Olá pessoal, vamos aprender um pouco aqui sobre gestão financeira de curto prazo, mais precisamente os ciclos, ciclo econômico, ciclo operacional e ciclo financeiro. Você verifica esses tópicos normalmente lá no final dos livros de administração financeira. Nós vamos entender agora como eles funcionam. Então, para começar, como é de costume, vamos entender o que é que são ciclos, vamos entender o conceito de ciclos. Ciclos são indicadores, são ferramentas indicadores que nos geram indicadores que eles mensuram o tempo em que determinadas atividades são desenvolvidas. Então a gente vai entender com muita tranquilidade quando a gente chegar lá, tá? Para a gente entender como funcionam os ciclos, a gente precisa compreender como é o procedimento, como é a rotina de uma empresa. Toda empresa começa, ela faz todo dia isso, é uma operação repetitiva. Se você tiver dezenas, algumas têm centenas de produtos. Então, é uma operação repetitiva que ocorre todo dia. Essas operações ocorrem todo dia, que são compra de matéria-prima, se for indústria, ou compra já do produto final, se for um comércio. Você tem a compra, você tem pagamentos, você tem vendas e você tem recebimentos. Então esse ciclo de comprar, pagar, vender e receber se repete todos os dias dentro da empresa. Então fica difícil da gente analisar isso daí de uma maneira clara e objetiva com esse ciclo tão dinâmico que é o dia a dia de uma empresa. Então o que é que a gente faz? A gente transforma esse ciclo dinâmico em algo estático. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse a gente vai pegar esse ciclo de compra, várias compras, vários pagamentos, várias vendas e vários recebimentos em um só, tá? Para ficar mais fácil de compreender. Então vamos seguir adiante. Como vocês podem ver, temos barras coloridas aqui. A barra verde representa a compra, barra vermelha o pagamento, barra azul a venda e a barra roxa ou rosa o recebimento. Então, vamos lá. O primeiro ciclo é o ciclo econômico. O ciclo econômico ele começa na compra e ele vai até a venda. Então, o ciclo econômico ele tem início no momento que você compra e ele acaba no momento que você vende, tá? Depois nós temos o ciclo operacional. Ele também começa na compra, mas ele vai até o recebimento. Então, é do momento que você compra até o momento que você recebe. Normalmente, ou na esmagadora maioria das vezes, o ciclo operacional é maior que o econômico. Se você vender tudo, absolutamente tudo à vista, tomaria o mesmo intervalo de tempo. Lembrando que ciclos são medidos em dias. O terceiro ciclo é o ciclo financeiro. Percebam que ele não começa na compra. Na gestão financeira, quando a gente está analisando o ciclo financeiro, não nos interessa o momento da compra, nos interessa o momento do pagamento. Então, o ciclo financeiro começa com o pagamento e ele vai até o recebimento. Percebo que ele é menor do que o ciclo operacional, porque ele não tem um intervalo entre comprar e pagar. Então, o ciclo financeiro, ele nos interessa muito porque é esse período entre pagar e receber que a gente precisa de capital. É esse período que a gente precisa bancar a operação da empresa. Por isso que o ciclo financeiro é tão importante para a gente analisar uma empresa. E a gente vai ver daqui a pouco como é que calcula e eu vou dar algumas dicas de como você fazer na sua empresa. Então, como é que a gente calcula o ciclo econômico? O ciclo econômico tem apenas uma variável, que é o prazo médio de estocagem. Como é que calcula? A média dos estoques dividido pelo consumo anual desses estoques. O resultado dessa divisão você vai multiplicar por 360. E aí vale ressaltar uma casca de banana que tinha numa questão do ENAD no início da década, que estava lá consumo diário dos estoques. E aí se é consumo diário não precisa multiplicar por 360. Se fosse consumo mensal dos estoques, você multiplicaria por 30. Então, pessoal, anotado isso, o ciclo econômico nada mais é do que o prazo médio de estocagem e quanto menos tempo você passar com o produto estocado, menor a necessidade de capital de giro na tua empresa.
Então, muito simples de calcular. Vamos agora para o ciclo econômico. Percebam que o ciclo vamos agora para o ciclo operacional. Percebam que o ciclo econômico ele só tem uma variável, que é o prazo médio de estocagem. O ciclo operacional tem uma variável a mais. Ele é o ciclo econômico, que a gente já viu como calcula, e a gente soma o prazo médio de recebimento. Então, o prazo médio de recebimento é a média de contas a receber. Você vê o quanto tem a receber, divide pela receita anual e esse resultado você multiplica por 360. Esqueci de botar o anual aqui. Se fosse receita mensal, multiplicaria por 30, tá? E vamos adiante agora para o ciclo financeiro. Como é que calcula o ciclo financeiro? É bem simples. Você pega o ciclo operacional, que você já viu como calculava, e você vai subtrair. Percebam que a gente não está somando, a gente está subtraindo o prazo médio de pagamento. Então, é o período que a gente passa para pagar o nosso fornecedor. Então, como é que calculo o prazo médio de pagamento? Eu pego a média das contas a pagar, ou seja, a média do que eu tenho a pagar, divido pelas compras anuais e o resultado eu multiplico por 360. Lembrando que é porque está anual. Então, prazo médio de pagamento, eu pego a média das contas a pagar, divido pelas compras anuais e o resultado eu multiplico por 360. Percebam aqui que se eu estou subtraindo, o ciclo financeiro pode eventualmente ficar negativo. Professor, e se esse ciclo ficar negativo? Se esse ciclo ficar negativo, é uma ótima notícia. Significa que você não precisa de capital para bancar a operação por esse período, por esse intervalo de tempo. Você está, inclusive, utilizando o dinheiro do seu fornecedor como capital de giro seu e ainda está sobrando para outra coisa. Então, vamos lá, vamos ver exemplos de cálculo disso daí. Para calcular o ciclo econômico é muito simples. Imagine que o meu estoque médio seja R$3.000 e o consumo anual dos estoques 72.000. Eu pego aqui a fórmula, que é estoque médio dividido pelo consumo anual, e o resultado multiplica por 360. Prazo médio de estocagem vai ser 3.000 dividido por 72.000 multiplicado por 360. Quando eu pegar o 3.000 dividir por 72.000, 0,4167. Na verdade, isso é uma dízima, tá? Eu só botei 5 casas decimais, quanto mais melhor. E o resultado você multiplica por 360, que dá exatamente 15 dias. Se você botar todas as casas decimais, vai dar 15 dias. Então, a gente sabe que, em média, entre comprar e vender, você fica com o seu estoque por 15 dias. Vale uma análise aqui. Eu não estou falando do produto A, do produto B, nem do produto C. Eu estou falando do montante alocado nos estoques. Então é como se demorasse 15 dias na média financeira aquilo dali. Então, seguindo adiante, o que é que a gente vai fazer? Agora que a gente calculou o ciclo econômico, a gente vai calcular o ciclo operacional. Lembrando que o nosso ciclo econômico deu 15 dias, vamos para o operacional. Como é que calcula o ciclo operacional? O ciclo operacional é o prazo médio de recebimento mais o ciclo econômico, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A média das contas a receber, 5.000 em média. Receita anual, 60.000. O que é que eu preciso? Dividir a média das contas a receber pela receita e o resultado eu multiplico por 360. Novamente, receita anual, tá? 5.000 dividido por 60.000 dá 0,083333 e isso é uma dízima de novo. Resultado eu multiplico por 360 e o prazo médio de recebimento deu 30 dias. Então, como é o cálculo do ciclo operacional? O cálculo do ciclo operacional está aqui. É o ciclo econômico mais o prazo médio de recebimento. Então, o nosso ciclo econômico deu 15 dias, prazo médio de recebimento deu 30 dias. Então, nosso ciclo operacional é de 45 dias. Agora vamos calcular, lembrando que deu 45 dias, vamos calcular o nosso ciclo financeiro. E aí, como é que deu esse ciclo financeiro? Prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento, né?
prazo médio de recebimento menos prazo médio de pagamento. Então vamos lá. Média das contas a pagar 2.000, as compras anuais 28.800. Faço a divisão aqui e o resultado dá 25 dias. Quer dizer que eu demoro em média, em termos financeiros, 25 dias de prazo para pagar aquilo que eu compro. Então, se eu tiver produtos caros e baratos, eu posso ficar aí no equilíbrio, tá? Então, eu tenho aqui o 15 dias de prazo médio de estocagem, mais 30 dias de prazo médio de recebimento, dá 45, menos 25 dias de prazo médio de pagamento. Então, meu ciclo financeiro é de 20 dias. Eu preciso bancar a minha operação por 20 dias, tá? Então é isso, pessoal, muito simples de calcular. Eu só vou fazer algumas considerações e mostrar uns exemplos a vocês, mas em termos gerais, se você já tiver os valores, se tiver um sistema na sua empresa que já apresente esses indicadores aqui, você já calcula com muita facilidade. Só que na análise nem sempre a gente tem acesso aos dados da empresa, então a gente pode se deparar com essa situação aqui. E se eu tiver apenas os demonstrativos publicados em bolsa, se eu não tiver acesso aos dados da empresa, aos sistemas da empresa, ao ERP da empresa, o que é que eu faço? Bom, tendo apenas os balanços, a gente tem o que a gente chama de proxies, temos aproximações do que podemos ter. Não é que é perfeito, mas é o que a gente chega mais perto, tá? Então, se eu tiver apenas os balanços publicados para fazer o cálculo dos ciclos, eu vou utilizar esses artifícios aqui, ó. Estoque médio, você vai no balanço patrimonial, pega a conta estoques e calcular a média dos períodos do ano em questão. Então, você, na verdade, vai tirar a média dos períodos do ano. Então, se você tem o balanço do último dia, lembrando que balanço patrimonial é de um dia, não é de um ano, tá? Então, se você tem o balanço do último dia de 2018 e do último dia de 2017, você vai pegar e vai tirar a média desses dois. Lembrando que a gente utiliza o último dia do ano anterior, porque o último dia do ano anterior é a mesma coisa que o primeiro dia do ano vigente. É como se eu tivesse o balanço do último dia de 2018 e do primeiro dia de 2018. Então, tudo que eu preciso fazer é tirar a média dos balanços que me são fornecidos. Se forem apenas dois, tira a média dos dois, tá? Média de contas a receber. Procedimento análogo. Eu vou até o balanço e tiro a média do que tiver lá de contas a receber. Média de contas a pagar, eu vou lá em fornecedores, tá? Então, normalmente é a conta fornecedores. E faço a mesma coisa, tiro a média. Tudo que for balanço, eu vou tirar a média. Se eu tiver balanço mensal, perfeito. Isso não é isso que a gente tem normalmente. Se eu tiver balanços trimestrais, eu pego dos 4 trimestres e eu pego do último dia do ano anterior, porque é equivalente ao primeiro dia deste ano. Se eu tiver balanços semestrais, eu só vou pegar os que eu tiver, e se eu tiver anuais, eu só pego do último dia do ano que eu quero e do último dia do ano anterior, que é o equivalente ao primeiro dia deste ano, tá? Então, seguindo adiante, pessoal, como é que eu vejo o consumo anual dos estoques? Você vai até a demonstração de resultado e vai para o custo da mercadoria vendida, que é o que a gente tem mais perto disso. Não é perfeito, mas é o que a gente tem de mais próximo. Para pegar a receita anual, muito simples. Lembrando que na demonstração de resultado eu não tiro média de nada, tá? Eu só tiro média nos balanços, porque os balanços são de um determinado dia e não de um ano. Então, na demonstração de resultado, não, ela é de um ano, eu não tiro média. Não tiro média da demonstração de resultado. Eu pego o consumo anual dos estoques, beleza? O que a gente tem de mais próximo é o custo da mercadoria vendida. Receita anual, tá lá, receita, eu uso receita líquida, então vai lá na primeira linha e pega a receita líquida. E compras anuais eu vou precisar fazer umas contas aqui. Eu vou pegar o custo da mercadoria vendida, mais o estoque final, menos o estoque inicial. Que aí eu descubro quanto eu comprei, né? Porque eu comprei o que eu gastei, eu comprei o que sobrou, mas eu não comprei o que eu comecei o ano
com aquilo. Então essa é o cálculo. Eu vou lá na demonstração de resultado, pego o custo da mercadoria vendida, vou no balanço, pego o estoque final, que seria o estoque de 2018, se você tiver com dados de 2018, e o estoque inicial seria o estoque final de 2017. E assim você consegue fazer essas contas. Para deixar mais claro, eu vou mostrar a vocês aqui na planilha eletrônica como é que faz, tá? Deixa eu passar aqui para essa planilha. Aqui, deixa eu puxar isso daqui. Nós temos aqui um determinado demonstrativo. Eu botei 2018 e 2017 e vou mostrar a vocês como é que a gente faz. Se eu quiser tirar a média, então eu vou botar aqui 2018 média. Eu vou ter o seguinte: ativo total, então vou tirar a média disso daí. Do que eu vou tirar a média? Do último dia de 2018, sim. Do último dia de cada um dos trimestres de 2018, concordo que a gente tem que tirar essa média. O que eu quero que você entenda é por que eu vou incluir 31 de 12 de 2017. Eu estou incluindo 31 de 12 de 2017 porque 31 de 12 de 2017, o estoque que encerra o ano, é exatamente o mesmo que começa o ano seguinte. Então, no momento que eu boto o estoque de 31 de 12 de 2017, eu estou incluindo o estoque do primeiro dia de 2018. Então, eu tenho estoque do último dia de dezembro, do último dia de setembro, do último dia de junho, do último dia de março e do primeiro dia de janeiro. É por isso que eu vou incluir essas médias aí. Eu só preciso digitar a função média e vamos colocar tudo aqui. Ok. E agora eu vou tirar esta média aqui, ativo e passivo. Pronto, tudo calculado. Posso fazer esses ajustes aqui, não vou me ater a detalhes visuais não. Então vamos lá. O que eu preciso para fazer essas contas? Bom, se eu quiser estoque médio, eu acabei de tirar o estoque, você já tem o que precisa. Se você quiser, você já tem aqui o estoque médio. Se você quiser contas a receber, você vem aqui em clientes, né? Contas a receber de clientes. Se você quiser contas a pagar, você vem até passivo fornecedores. Então, eu tenho fornecedores, tenho contas a pagar, tenho contas a receber, só é fazer esse ajuste. Consumo anual dos estoques, eu vou precisar da demonstração de resultado que está aqui. Então, isso daqui seria o consumo anual dos estoques. Lembrando, isso é apenas uma proxy, isso é uma aproximação quando a gente não tem os dados. Seguindo adiante, se eu quiser a receita, está aqui, receita líquida. E se eu quiser as compras anuais, eu vou precisar fazer uma continha rápida. Vou botar aqui só para ficar claro. Compras anuais, eu vou botar... aqui tem que lembrar que isso daqui está negativo, então eu vou botar um sinal de menos, sinal negativo para fazer o ajuste. O custo da mercadoria vendida mais o estoque final. Estoque final seria o estoque deste ano. Não é a média, tá? Aqui é estoque do último dia do ano. Menos o estoque inicial, que é o estoque do último dia do ano anterior. Quando eu teclo Enter, tá aqui o valor. Deixa eu botar em formato de moeda para ficar mais claro. Então, este é o valor das compras anuais. Então, como vocês viram, é muito simples de fazer. A parte mais chatinha que eu achei é a parte de compras anuais, para ser sincero, porque você tem que fazer uma operação aritmética aí. Você vai pegar o custo da mercadoria vendida, tem que estar positivo isso daqui, apesar de ser custo, você vai pegar isso positivo. No meu caso, como está negativo aqui, eu tive que botar um negativo antes para ele trocar o sinal. Pega o custo da mercadoria vendida, lá na demonstração de resultado, soma com o estoque final, subtrai com o estoque inicial. Percebam que aqui não tem nada de médio, não tem estoque médio. Tem estoque médio aqui, tem média de contas a receber aqui, tem média de contas a pagar aqui. Então é isso, pessoal. É muito simples de fazer essas contas e eu espero que vocês tenham compreendido como é que faz essas operações. Caso queiram um vídeo com a realização dessas operações, com a prática dessas operações,
basta avisar que a gente faz com maior tranquilidade. Caso queira entrar em contato, esse é o meu website. Fiquem à vontade para entrar em contato. Espero vocês lá e até breve. Se gostaram, não deixa de seguir o canal não, tá?